entrando. Boa Boa noite, noite, querido. tudo bem? Tudo tranquilo, tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, estou te vendo também. Então, tá. Como é que estão as coisas? Tudo em Vamos paz. aguardar aí, o pessoal está entrando. Vamos aí mais uma vez conversar um pouquinho sobre esse tema aí tão importante, né? E isso, principalmente nesse momento aí que a gente vive aí com tantas situações difíceis, com tantas perdas, né? E é um tema importante para que a gente possa estar conversando. Estou vendo aqui, ó, eu só estou vendo atrás de você uma frase, mas como ela está ao contrário, como é que é a medida do amor É amar é a sem medida. medida. Boa noite aí, Betânia Novelli, MGSK, boa noite. Boa noite, Juliana, Mônica Lopes, Lília Cristiane Nunes, Luciano Rezende, Mônica Souza Lima, Patrícia Guimarães, boa noite, Marcelena. Então, para quem ainda não conhece, né, nós estamos conversando com o doutor Marcos Renato Ribeiro, que é médico, psiquiatra, está fazendo especialização, a residência em psiquiatria infantil, e é atualmente o presidente da Associação Médico Espírita do Estado de São Paulo. Na semana passada, nós estávamos conversando sobre suicídio na infância e na adolescência. E ficamos de continuar nossa conversa sobre luto. Mas antes de começar a falar sobre luto propriamente dito, eu acho que é importante a gente retomar, porque tem a ver com os dois temas, a questão da morte, né? A gente, para falar de luto, a gente tem que refletir sobre a questão da morte. Então, vou deixar você falar um pouco. Gostei demais do texto seu sobre o simbolismo aí da morte. Vamos conversando de vez em quando, aí eu dou um palpitezinho errado aí na sua conversa, mas vamos caminhar sobre isso. Fala que não. Estamos juntos, é sempre uma alegria estar aqui, ainda mais falando desses temas assim que são tão instigantes e, em particular, assim, o luto infantil tem sido um tema que eu tenho gostado muito de trabalhar e tem que me gerado grandes aprendizados. Mas realmente, né, trazendo um pouquinho dessa reflexão da morte, né, e agora a gente está olhando aqui talvez por dois ângulos diferentes sobre esse morrer, né, um ângulo dentro da semana passada que a gente conversou, que era esse do suicídio, e hoje também olhando para essa morte, mas quando a gente, ou a criança, ou a gente perde alguém querido, né? E aí é interessante a gente refletir um pouquinho sobre esse tema, porque de alguma forma esse símbolo, né, da morte ou do morrer, ele é um símbolo que perpetua assim a própria humanidade, né? A própria existência humana em várias culturas, em vários momentos, né, do nosso existir. Houveram aqueles que debruçaram sobre isso, sobre essa reflexão, tanto no sentido às vezes mais objetivos do morrer, ou também dos sentidos mais transcendentes, mais filosóficos do que é esse sentir ou essa morte. O que a gente refletia sobre esse movimento em si é que, além do sentido da morte como um sentido da finitude, da não existência, ou mesmo atrelado à questão da ausência, né, da perda, né, do não mais pertencimento, existe também um sentido na morte que é o sentido da transformação, né, o sentido da mudança, o sentido de tornar-se algo, né, ou nascer para algo também, a partir dessa metáfora, através desse símbolo. Né? Assim como eu coloco isso lá no texto, a semente morre
para que ela possa se tornar uma árvore, né? Ou a lagarta morre para que ela possa se tornar uma borboleta, nesse sentido simbólico, existem também esses movimentos, né, do morrer como processo e um convite de transformação, né? E aí eu me questionava muito nesse sentido, né? Às vezes, quando a gente se depara com algum paciente, seja ele adolescente, criança, adulto, em que existe um impulso, né, para a morte, para além do olhar sobre a sintomatologia dentro de um contexto da saúde mental, de um adoecimento, de uma doença grave, como um quadro depressivo, a gente olhar para isso também no campo, muitas vezes mais psicodinâmico, do que é que precisa morrer dentro daquele indivíduo. Porque o impulso para a morte, como uma forma geral, assim, ele é um impulso, vamos dizer, antinatural, né? Ele perpassa um instinto de preservação, né, que é um instinto humano. E aí acho que vale essa pergunta enquanto movimento do inconsciente também, movimentos mais internos do que é preciso morrer dentro de nós, né? O que não mais é suportável, o que não é mais condizente com o momento que eu vivo e existo agora e que é preciso deixar de lado para que aquilo se transforme em algo diferente, para que aquilo mude ou se coloque em algo diferente, né? Então, muitas das vezes, quando a gente se encontra com pacientes que estão vivendo algum processo difícil, assim, nesse sentido, é importante que a gente use de todas as ferramentas possíveis para oferecer um cuidado de qualidade que vai amenizar ali o sintoma psíquico, mas eu acho que enquanto profissionais, enquanto terapeutas, também cabe essa pergunta para que a gente possa refletir nesse movimento com o paciente, né? O que precisa ser deixado para esse paciente progredir, evoluir, crescer, né, transformar-se nesse sentido e tentar achar com ele junto essa resposta, né, ou esse caminho. Muitas das vezes é uma dor, às vezes é uma mágoa, é uma culpa, às vezes é um sentimento de menos-valia, às vezes pode ser um remorso, e às vezes o que precisa, entre aspas, morrer é isso, né? E não o indivíduo como um todo, a existência como um todo, mas pelos esses movimentos ainda muito inalcançáveis para nós da mente, né, do psiquismo humano, às vezes também pode ser sentido ou percebido enquanto um desejo de finitude da vida, né, ou a própria morte, a inexistência da vida. Então, não raro, finalizando esse início, essa introdução, quando eu coloco para os pacientes, né, eu coloco isso no texto, duas possibilidades. Se nós pudéssemos pensar em duas situações específicas. Uma, que você apertaria um botão e através desse botão seria possível extinguir ou a dor ou a causa desse sofrimento nesse momento, toda essa angústia que te leva a pensar, por exemplo, na morte. E você continuaria vivendo sem essa dor e sem esse sofrimento, e um outro botão em que não seria possível isso, simplesmente cessaria a vida e ela deixaria de existir. Eu ainda, na minha experiência, não encontrei ninguém que optou pela segunda. Em geral, na minha experiência, todos optaram pela primeira. O que corrobora talvez um pouco desse movimento, né, de que o que realmente precisa deixar de existir nesse sentido, ou morrer nesse sentido metafórico, é algum movimento interno emocional que precisa ser trabalhado, precisa ser transformado e que está acarretando naquela angústia, naquela dor, naquele sofrimento, né? Uma coisa importante quando se fala do ponto de vista terapêutico é qual a visão do terapeuta da morte. Sim. Porque não tem como a gente trabalhar com a morte na perspectiva do outro sem a gente trabalhar com a morte na perspectiva que está dentro de nós. E a leitura da morte, ou de como lidar com a morte, ela é diferente, inclusive, nas culturas, né? Então, tem culturas em que as pessoas, por uma questão mesmo de tradição,
entram num grande pesar, num sofrimento imenso, numa postura bastante difícil de lidar com a morte, né? Mas algumas culturas ou algumas visões, sejam elas religiosas ou filosóficas, que essa abordagem é feita de uma maneira diferente, né? Então, a gente ainda enfrenta esse lugar, né? Que muitas vezes as pessoas adentram a um processo de luto como o que ele aprendeu da cultura dele, que como que ele tem que conviver com essa questão do luto. Quando, na verdade, né, a gente pode fazer opções diferentes. Existem alguns povos que, no luto, né, por exemplo, no velório, o velório é uma festa. Ele não é uma choradeira, um pesar, um sofrimento. As pessoas estão felizes porque o outro está voltando para um mundo transcendente que eles acreditam. Existem alguns povos que, na hora da despedida, parece que é uma coisa jocosa, mas não, é só para as pessoas verem, né? Eles despedem assim, ó, manda abraço para fulano, manda um beijo para ciclano. Eles têm uma certeza dessa continuidade da vida e eles fazem daquele indivíduo um mensageiro do contato com outro mundo, com a visão que eles têm de continuidade e transformação, e lidam de maneira diferentes, né? Existem culturas que chorar e sofrer é tão grande que existe a figura da carpideira, né? As carpideiras eram mulheres que eram contratadas para chorar no velório, porque se não chorasse no velório, o defunto não seria salvo. E ele ia embora com um sentimento que as pessoas não gostavam dele. Então, a gente vê que essas abordagens, tudo isso faz a gente caminhar de uma maneira diferente, né? E isso também é diferente quando você lida com um adulto, com um adolescente, com uma criança, né? Com certeza. Você está trabalhando ou estava trabalhando num ambulatório de luto, não é isso? Não, continuo, né? E aí, isso é muito interessante, assim, porque aí você está trazendo, né? Isso vai variar de cultura para cultura, né? Mas, de forma geral, o processo do luto, ele é universal, né? Além de natural, universal, ao mesmo tempo ele também é muito singular, né? Parece um paradoxo, né? Porque ele é também vivido, experimentado de formas diferentes, a depender da cultura, do indivíduo, da família. E, em geral, ele vai estar relacionado ao rompimento, né, à ruptura de um vínculo que seja, aí, de alguma forma, muito significativo para aquele indivíduo, assim, né, que está experienciando aquilo. E isso vai ter formas diferentes de serem experimentadas de acordo não só, né, com a questão da idade e tudo, mas também não só a questão da cultura, mas também com a questão da idade que o indivíduo está ali no momento, né? Isso muda muito de acordo com a idade. Uma coisa que a gente vem estudando bastante, que é um modelo, né, que inclusive é um modelo talvez mais, um teórico chama Strobe, ele que a gente fala que é o modelo dual, né, o processo dual do luto, né? Então, a gente entende hoje que o processo natural do luto, ele é um processo dinâmico,
E esse modelo dual, ele fala que ora o indivíduo está voltado, né, ou está orientado para a perda, e ora ele está voltado para a restauração. E o processo natural do luto, enquanto mecanismo, né, de enfrentamento mesmo dessa perda, dessa ruptura desse vínculo, é importante que ele esteja envolvido nessa dinâmica, né? Em um indivíduo ora orientado para perda, ora orientado para restauração. Quando a gente fala dessa orientação para perda e para restauração, quando o indivíduo é orientado para perda, é no sentido de que é aquela hora que ele lembra, que ele sente saudade, que ele sente falta, que ele chora, que ele vê uma foto, que ele vai relembrar os momentos ali mais íntimos que viveu com aquela pessoa, né? Isso às vezes pode estar relacionado, por exemplo, a falar sobre o ente querido, mas também pode ter a ver com o processo de ruminação, etc. E o processo de restauração é quando ele está ligado, ele é orientado para as questões da vida dele. Então, buscando seguir em frente, construir sua própria vida, estabelecer novos vínculos, construir novas figuras de afeto, enfim, dando continuidade ali à vida de uma forma geral. E aí a gente entende esse modelo como saudável, de forma que tanta orientação só para perda, ela pode gerar um processo de luto patológico, um luto persistente, né, que vai virar um luto patológico mais adiante, mas também nos preocupa, né, quando há o movimento da orientação só para restauração, principalmente quando a gente fala da infância, assim, porque o não acessar a falta de alguém, e aqui a gente não está falando do desespero, né, enfim, daquela falta que o indivíduo se desconstrói ou se desestabiliza, mas esse reconhecimento desses sentimentos, o não reconhecimento disso, a não verbalização, o não contato com isso, a gente tem visto que ao longo da vida vai gerar outros prejuízos para essa criança ou para esse adolescente. Então, também nos preocupa muito quando chega aquele adolescente ou aquela criança que, em geral, toca no assunto de uma forma muito superficial, que se não mobiliza muito, que não parece estar muito conectado àquela ausência, principalmente quando é um luto mais recente. Isso também nos gera uma certa preocupação até a gente conseguir entender se trata de um luto resolvido, vamos dizer assim, né, ou elaborado, ou será que é só um não contato, né, uma defesa aí do ego, nesse sentido de não entrar em contato com o sofrimento, né? E se é isso que está acontecendo na dinâmica interna daquele indivíduo, isso nos traz uma certa preocupação, porque invariavelmente a gente vê que isso vai surgir enquanto sintoma de uma outra forma, né? Em algum momento da vida desse indivíduo, dessa criança ou desse adolescente. Então, é importante a gente pensar nesse processo, assim, como essa relação dinâmica mesmo, né? Que hora está orientada para perda, hora está orientada para a restauração. Né? A gente vê que, né, o movimento do pensamento ele passa por três campos, né? O primeiro momento de negação, que é quase universal, né? Se no primeiro momento não aconteceu, você deve estar enganado, e não, ele está vivo, e essa coisa toda, né? Depois de um determinado tempo, porque nós não podemos nos esquecer que essa tristeza, esse momento difícil da grande maioria das pessoas, principalmente numa cultura como a nossa, uma cultura judaica e cristã, a morte é algo muito pesado nesse contexto. A pessoa passa para esse lugar, eu tenho que continuar, eu tenho que fazer, né? Mas se essa pessoa adentra um terceiro sentimento que muitas vezes perpassa esses dois primeiros momentos, que é eu não tenho capacidade de viver sem ele está encaminhando, né, para um processo de adoecimento mesmo, né, um processo depressivo, e isso vai permear um campo complexo. Agora, é
importante também lembrar que luto não é doença e não tem que ficar tomando remédio, né? Porque, infelizmente, tem muita gente que busca esse processo e complica essa situação, né? Não, justamente, né? Entender ele como esse processo natural e que vai ter circunstâncias que ele possa estar colocando, né? Que ele pode vir nesse adoecimento. E esse movimento de hora voltado para reparação, hora voltado para perda, ele vai oscilando mesmo, assim, né? Então, por exemplo, a gente falava muito naquele modelo, por exemplo, né, das 5 fases do luto, né, da Elizabeth Kubler-Ross, que entraria, por exemplo, na fase da negação, depois na fase da barganha, na fase da raiva, na fase da depressão e na fase da aceitação, né? Como se isso acontecesse numa certa ordem. E aí o que a gente percebe é que nesse modelo mais recente, desse modelo dual, na verdade esses sentimentos eles estão todos juntos e ora voltados para reparação e ora voltado para perda, de forma que não existe, né, parece não existir, né, uma cascata de um transitando para o outro, assim. E que é normal, ora, por exemplo, eu estou voltado para negação e de repente eu fico melhor e volto para aceitação, aí vou lá e volto para raiva, depois eu volto para aceitação de novo, volto para a tristeza, volto para a aceitação de novo, e é esse movimento que vai tendendo para a reparação ao longo do tempo, que traz essa naturalidade, né, ou esse não adoecimento do processo do luto, né, e a estagnação ou a paralisação dessa dinâmica, né, que é ao longo de um tempo, que ela é visto como talvez algo que precise ser cuidado, até aí do ponto de vista mais depressivo mesmo, e medicamentoso, né? Mas olhando para as crianças, assim, nesse sentido, então a gente pode tentar dividir isso por idades, né? Então a forma mais interessante da gente olhar, isso tem a ver com o neurodesenvolvimento, né? Com a capacidade da criança do entendimento sobre essas questões também da finitude, e isso vai mudar muito, inclusive, como nós vamos intervir enquanto ferramentas quando a gente tem uma criança vivenciando a perda de alguém muito significativo assim, para ela. Né? Então, eu vou até usar de uma colinha aqui para a gente não falhar nesse sentido, mas o que a gente sabe, por exemplo, né? A gente divide em algumas fases. A criança de 0 a 2 anos, né? Ela ainda tem isso é uma percepção pessoal baseada ainda ali nas necessidades dela. Né? Então, a experiência dela através da perda de um indivíduo, ela não tem uma compreensão assim cognitiva, né, da morte. Né? Ela não consegue ainda se apropriar desse conceito de morte. Né? O que ela vai vivenciar enquanto morte de alguém ali significativo e próximo é a separação, a sensação de perda da figura ali parental ou da figura do cuidador principal. Né? Então, a ausência ou o não estar mais daquela figura, aí sim pode gerar repercussões como a diminuição da atividade, conduta mais apática, perda de peso, fala, sintomas em gerais mais somáticos, né, que são experienciados aí para essa faixa etária, né? E aí a gente se pergunta, mas como que eu vou lidar com o luto de uma criança de 0 a 2 anos, né, que não tenha compreensão ainda cognitiva da morte? Aqui a gente está falando de uma faixa, né? Isso pode variar, mas em geral é essa faixa, que não tem uma compreensão da morte, né? Então, o que a gente sabe, né, e que tem colocado que nessa fase, primeiro, né, o mais importante é a gente oferecer de uma forma máxima possível, né, o conforto e o alívio dos desconfortos físicos, né? E aqui a gente está falando de necessidades básicas. E uma coisa muito importante nessa faixa de idade, que a gente mantenha rotinas consistentes, né? Que a gente mantenha aquela rotina que aquela criança vivia, e de uma forma geral, que alguém assuma esse papel de cuidador principal, né? Que assuma esse vínculo mais significativo, não como uma substituição, mas como uma referência. Então, o que acontece muitas das vezes que a gente vê nessa idade é que, diante de uma perda importante, de uma figura importante, né, da mãe, do pai, né, geralmente para a cidade vai ser uma figura de cuidador principal, existe também toda a dificuldade da família de lidar com a perda, né, daquele ente querido, mas às vezes desorganiza
toda a rotina daquela criança, né? E aí, beleza, a gente sabe que tem as primeiras semanas, aquilo ali tá tudo se adaptando, mas em geral o que a gente vê é que essa rotina ela se mantém desorganizada. Então, se era o pai ou a mãe que era responsável por fazer a mamadeira, ou dar a comida naquela hora, levar na escola, deixar na creche, colocar para dormir em determinado horário, às vezes a ausência daquela figura desorganiza toda essa rotina. E aí ter alguém que vai assumir essa rotina e manter essa rotina, isso é um dos principais cuidados, né, para evitar um adoecimento nesse sentido, ou melhorar esse processo de perda para crianças nessa idade, né, de 0 a 2 anos. Vou pegar uma água aqui, só um minutinho. E aí, então a gente dá para intervir, dá para cuidar também nesse momento, mesmo pensando numa idade tão precoce, né? Quando a gente vai já tipo, para 2 a 6 anos, já começa a ter um entendimento um pouco melhor sobre esse processo como um todo, né? A criança já interpreta o mundo de uma forma mais concreta, de uma forma mais literal, e ela já tem aquela capacidade do pensamento mágico, o que gera para a gente algumas reflexões, né? É nessa fase, às vezes, que a criança, por exemplo, se ela brigou com aquele parente, ou ela teve aquele pensamento que é frequente, né? Ah, preferia que meu pai tivesse morrido, ou preferia que a minha mãe tivesse morrido, ou que a pessoa tivesse morrido, e acontece daquela pessoa morrer, em geral, essas crianças elas vão ter a vivência de que foi o pensamento delas que matou aquela pessoa, né? Porque isso faz parte desse imaginário mágico, né? Essa noção de que meu pensamento é capaz de provocar um feito nesse sentido que vai gerar a morte de alguém, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, assim, com esse pensamento. Assim. Então, o conceito de morte ali, ele já está mais nesse lugar, assim, da ausência e partida, mas ainda há um conceito também presente nessa idade que é o de reversibilidade. Então é muito comum que crianças nesse momento elas tenham a sensação de que a morte é reversível, né? E que é possível, por algumas circunstâncias, que aquele parente ou aquele cuidador volte a viver, né? No sentido material ali da mesma vida, né? Às vezes tem a questão da imobilidade, pode ter essa questão do desejo, do pensamento que o parente morreu, né? Então, para essa idade, por exemplo, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala assim, fulano, parente ou pessoa, seu fulano descansou ou está dormindo, porque que essa faixa etária vai entender e pode entender por causa desse ponto do neurodesenvolvimento? Que dormir, né, ou descansar pode morrer, né? E vai fazer essa ligação concreta, né, desse pensamento. E aí pode vir, né, problemas de sono, problemas de agitação, de hiperatividade, pesadelos, né, porque a criança vai fazendo nessa idade de 2 a 6 anos, vai fazendo essas relações, né? Além de medo de abandono, birra, perturbações do sono, controle de esfíncter. Então a gente pode ter enurese, que é voltar secundária, né? Voltar a fazer xixi na cama, para quem já tinha desfraldado, pode voltar a fazer cocô, perda do esfíncter também, coprese. Isso tudo pode acontecer nessa faixa etária, assim, né? E aí, para essa faixa etária, já é muito importante que a gente. Isso é uma pergunta frequente dos pais, né? Mas como é que eu vou contar para uma criança de 2 a 6 anos que o pai dela morreu, ou que a mãe dela morreu, ou que tal pessoa morreu, né? Em geral, eles vão. Geralmente a gente usa esses eufemismos, né? Que virou estrelinha, ou que é um anjinho lá no céu, né? E aí o que a gente vem aprendendo nesse sentido e estudando é que é muito importante que a gente tenha explicações simples e diretas sobre a perda, né, ou a morte daquele indivíduo, né? Então, as orientações que a gente vê que são mais eficientes nesse luto dessa faixa etária
é primeiro, que a gente não minta, né? Que a gente busque um ambiente adequado, um momento certo, a pessoa geralmente mais próxima, com mais vínculo para aquela criança, e que, de uma forma adequada, explique para ela que aquela pessoa, ela morreu, né? E aí, em geral, a criança pode perguntar ou querer entender sobre isso, né? E é importante que a gente explique para ela, por exemplo, que aquela pessoa que faleceu, né? Ela não respira, ela não sente dor, né? Que ela não fica cansada, que ela não come, né? Que a gente traga esses conceitos assim para a criança, para que ela consiga entender isso realmente de uma forma concreta, né? E a partir disso avaliar, assim, né? Avaliar sentimento de culpa, corrigir às vezes ideias errôneas, como por exemplo punição pelos maus pensamentos, aquela a noção de que a pessoa vai voltar, de que aquele corpo vai voltar a viver, né? E a gente não, nessa faixa etária a gente já não precisa subestimar muito o nível de compreensão dessa criança, assim, né? O não falar ou postergar isso, em geral, né? Ele é mais danoso do que a gente conseguir ter uma comunicação mais clara, mais direta com essa criança, claro, com afeto, com carinho, mas e saber também, né, assim, que é natural que a partir disso ela experimente sentimentos, né, de raiva, de frustração, de birra, que a gente estava falando de perturbação emocional, de perturbação do sono, porque às vezes na tentativa de não querer causar, entre aspas, nenhum tipo de sofrimento para aquela criança, a gente vai tendo esses outros mecanismos que a gente estava comentando. Só que isso vai gerar mais prejuízo do que a gente ter esse direcionamento mais direto e a gente manejar esses sintomas que são naturais, que são esperados e que vão passar, vão diminuir ao longo do tempo, porque a criança vai tendo essa ideia concreta. Isso ajuda ela na elaboração da perda, na elaboração do luto, né? Você já teve, assim, Roberto, pais que chegaram perguntando ou que apresentaram essas dúvidas, assim, para você, nesse sentido? Para mim é muito frequente, assim. Eu já tive muita oportunidade, já vivi situações diferentes, complexas, né? Eu me lembro de um esposo de uma amiga que ele faleceu. Ele morava nessas casas de 2 andares. Ele foi à cozinha, botou a água para fazer o café e subiu a escada que ele ia se arrumar para sair do trabalho. Na escada ele teve um infarto e fulminante. Uhum. E foi uma situação muito assustadora para a família. E ele tinha 3 filhos. Então, no contexto, a gente tinha uma relação muito grande. Depois, inclusive, a esposa dele, por escolha do meu filho, Daniel, virou a madrinha dele, uma das madrinhas, que ele só tem madrinha, né? E aí nós levamos os meninos e fomos contar para eles que o pai deles tinha morrido e naquele momento alguém que estava, nós éramos 2 casais e um deles dizia porque o papai foi para o céu, falou com ele, com o menorzinho. Ele tinha 2 para 3 anos. E a gente, a família não quis que eles fossem para o velório. Eu, particularmente, acho que isso não é adequado, as pessoas têm que aprender a conviver com a morte, né? Mas não era a nossa opção, a gente estava ali do cuidado. E num determinado momento, a gente estava sentado, não sei se chupando um picolé, comendo pipoca, e o Bruno, que era o menorzinho, virou para mim, olhou para o céu, ficou olhando lá e virou assim: titio, meu pai está vendo a gente de cabeça para baixo. Né? É concreto, né? É muito concreto. O negócio era concreto
E a morte era muito mais dolorosa e preocupante que a gente, porque para ele a preocupação dele era como que o pai dele estava olhando ele, estando lá do céu, né? Cabeça para baixo E ainda. de cabeça para baixo. E eu vivi uma situação que para mim foi muito pesada. Eu tinha um cliente, inclusive esse cliente era filho de um ex-professor meu da faculdade, e a mãe dele era psicóloga, ela frequentava a associação e ela teve um câncer. E o casal não deu conta de lidar muito com. Eles tinham 5 filhos. Para falar com os filhos da coisa e trabalhar, a coisa foi muito pesada. E no dia que ela faleceu, ele me ligou e ele me pediu. E você via que ele estava completamente sem condições. E ele me pediu que eu fosse dar notícia para os 5 meninos. E como um deles era meu cliente, fazia terapia comigo, ele tinha 9 anos, e eu fui fazer o atendimento, conversar, né? Mas antes de entrar na casa deles, é uma experiência muito. Eu chorei muito. Eu tive que me aliviar, porque para mim a dor não era dela ter falecido, não. Era eu ter que 5 crianças na minha frente, a mais velha tinha 11 anos de idade e a mais novinha tinha 4, e deu ter que falar com os 5, dar essa notícia para os 5, né? E de uma maneira que isso pudesse ser apreendido de uma forma tranquila, né? Sim. Dolorosa, mas tranquila. E foi muito interessante, porque quem recebeu melhor a notícia foi a pequenininha, né? E uma das menores, ela fez uma pergunta muito interessante para mim, porque ela sabia que a mãe estava sofrendo, tendo dor. E ela virou para mim, né, o jeito do menino, e virou assim: tio, minha mãe não vai ter dor mais? Eu virei assim: não, mamãe agora não vai ter dor. Ela falou assim: então é bom para a mamãe. Olha que legal. É aquela coisa muito interessante. E você via a dificuldade dos 2 mais velhos, que era a menina de 11 e o meu cliente, de lidar. Ele grudou em mim, e ele não tinha esse comportamento normalmente comigo. Ele se grudou mesmo em mim, né? E você via aí o choro, aquela coisa toda, e eu fiquei um tempo com eles. E foi uma experiência muito interessante, porque eu pude ver ângulos diferentes da coisa, né? E aquela leitura daquela menina de 5 anos, né? De uma perspicácia. Minha mãe não vai sentir dor mais, tio? Não. Então é bom para ela, né? Essa coisa que às vezes a gente nem consegue perceber, né? Porque a gente vê muito adulto com pessoas em situações muito dolorosas e com a não aceitação, né? Uma vivência ruim do luto, e sem pensar nisso, né? O que significa, né, esse lugar para o outro, né? Para aquele que foi, né, para aquele que está numa outra situação, numa outra condição,
né? Mas a gente vê as pessoas perguntando a gente, e quando a gente diz que a gente tem que fazer com a criança lide com, né, a morte, para muita gente é difícil. É. Muito pai, muito avô, muito avó, nesses anos todos que já tive, de não aceitar que os meninos pudessem ir ao velório. Isso é um ponto muito importante, né? E aí você está trazendo a sua experiência, que é muito legal mesmo também, e eu também concordo plenamente, e os estudiosos do luto infantil também concordam, assim. É muito importante que a gente dê a possibilidade para as crianças de estarem nesse momento, nesse ritual, né, que a gente chama de velório, como um processo de elaboração dessa perda mesmo, né? A gente pode deixar, inclusive, que elas decidam, né? Claro, a gente precisa explicar para elas, de acordo com a idade, olha, a gente vai no lugar, é assim, tem que explicar antes, né? Tem que falar tudo. É assim, as pessoas, vai ter pessoas lá que vão estar chorando muito, que vão estar muito tristes, outras vão estar conversando, a mamãe, o papai, quem for, vai estar deitada no caixão, mas ela não está sentindo dor, ela não sente fome, ela não vai acordar mais, não vai viver mais, tem que explicar tudo, tá lá, mas ela é só o corpo, né? E tem que explicar tudo isso para a criança e perguntar se ela quer ir ou não, né? E dar essa escolha para ela, isso é muito importante, né? Porque a não vivência disso também é muito complicada. Estou lembrando aqui de um dos casos que eu atendi lá no ambulatório, de um paciente que vivia com a mãe, né? E os pais eram separados, e aí teve uma questão importante com a mãe, e o pai veio para pegar água. O pai estava morando numa cidade no Nordeste, e ele vem para buscar a criança, né? Para ficar na guarda dele, e essa criança tinha um vínculo mais afetivo com o pai, né? Do que com a mãe. E aí, no trajeto, né, do Nordeste para cá, ele sofre um acidente e morre, né? Esse pai. E a criança fica sabendo disso, né? E o velório, todo o ritual é acontecido. Ele tem 9 anos. Foi todo lá no Nordeste e ele não tem contato, assim, não tem esse momento. E ele passa a desenvolver sintomas importantes, inclusive com encoprese, perda fecal importante, né? Sintomas de luto importantes, assim. E da não vivência disso, né? E aí, das atividades que a gente faz com esse paciente no final do processo terapêutico com ele, foi da gente construir esse momento junto com ele, né? Então a gente usou de massinha, de coisa, a gente fez um caixãozinho, ele escolheu um bonequinho que ele achou que era o pai, simbolizando o pai, colocou lá, e aí a gente pegou vários materiais do Sand Play, que são materiais que a gente vai montando ali um cenário, né? A gente foi montando todo aquele cenário de acordo com o que ele queria junto, e aí eu perguntei para ele assim, o que ele queria fazer, que aquele momento a gente estava fazendo a despedida do pai dele, né? Expliquei tudo para ele e tal direitinho, né? E o que ele queria fazer. Ele falou assim, eu quero chamar mais pessoas, né? Porque ele tinha essa vontade de ter mais pessoas naquele momento. E ele vai nas outras salas, chama os colegas lá, meus colegas e tudo, a gente fica tudo ali na sala e eu dou a oportunidade dele fazer o que ele quer fazer, né? E o que você quer fazer? Queria fazer uma oração, ele fala. E aí ele faz a oração, queria que alguém fizesse a oração também. A outra pessoa fala a oração, e aí pergunta o que ele quer fazer, se ele quer falar alguma coisa, aí ele fala, ele se despede do pai, né? E isso é muito importante para o processo e a finalização, a elaboração daquele processo de luto para ele, e a gente acaba tendo um desfecho muito importante. Então, é importante a gente dar esse momento para as crianças também viverem essa despedida, né? Viverem esse adeus, né? Principalmente quando a gente está falando de mortes mais traumáticas, etc., do que a criança não teve aquele momento de vivenciar o processo, né, de morte, como a gente tem diante de doenças crônicas, né? E um outro ponto importante que a Márcia colocou aqui de um caso, né, que eu estou lendo aqui, que ela falou, né, de um pai que não contou para o filho que a mãe faleceu, ela estava fazendo tratamento para câncer há 1 ano, e a criança desenvolveu uma ansiedade pela falta prolongada da mãe. Então, você imagina para essa criança, por exemplo, né, a gente não contar para ela que a mãe faleceu, e de repente a mãe sumiu, né? A mãe não voltou mais, a mãe não está lá, ninguém sabe dela, ninguém sabe o que aconteceu.
E aí ela vai criar dentro dela um sentimento enorme pode criar, né? Enorme de abandono, né? De rejeição pela mãe, né? Que morreu. Né? Então, às vezes a gente fica com medo de lidar com a morte pelas nossas questões e a gente acaba gerando mais prejuízo, né? Ou dano do que ajuda, assim, pela dificuldade que a gente tem de lidar com o tema, porque é desafiador, né? E às vezes, conforme o temperamento, a criança criar ódio da mãe, né? Sim. Porque ela abandonou ele, ela não gosta dele, ela não quis ele, além da rejeição, dessa coisa toda, tem um ódio porque não explicaram, não mostraram a realidade do processo nesse contexto, né? Eu estou lembrando aqui que eu lembro de um trabalho da antropologia que eu li há muito tempo sobre a morte, né? A gente que trabalha constantemente com esse tema, mostrando que as crianças que vivem nas comunidades rurais, elas convivem melhor com a morte do que as crianças que vivem na zona urbana. Né? Há um processo, e esse é um processo complexo, e a gente está falando aqui, isso é importante a gente pensar, há um complexo, né? Uma conduta de querer proteger a criança da morte, porque a sociedade urbana atual ela não dá conta de lidar com a morte. Tanto que a gente medicalizou a morte, né? Manda o povo para o CTI, manda o povo para o hospital. Antigamente as pessoas morriam juntos com você nesse lugar. Então, eles lembram que a criança na comunidade rural, ela vê o pintinho morrendo, o cachorrinho morrendo, a vaquinha morrendo, o cavalo morrendo, e vem outro cavalo, vem isso, vem aquilo. Eles têm uma visão do movimento da vida e da morte diferente. E aí não é nenhuma questão religiosa, Sim. é uma questão de experiência. Então, eu vejo que a gente tem muita dificuldade de lidar, né, com a questão da morte, e muitas vezes as crianças vivem situações complexas porque a família não conseguiu trabalhar e auxiliar naquele contexto, né? Então, eu vejo que é muito importante que a gente dê essa oportunidade, né? Conviva com essa situação, porque você não ter essa imagem do pai, você não ter convivido com a experiência dessa perda muito mais efetiva, isso realmente vai levar a determinadas vivências muito complicadas no sentido do luto. Sim. Eu estou me lembrando aqui de uma experiência familiar, né? Uhum. O Roberto Henrique, que é o filho mais velho, ele não conheceu o meu irmão. Então, ele não conheceu o pai. E desde que ele lembra como gente, ele me chama de pai, e os meus filhos aprenderam e convivem com ele como irmão mesmo, não tem uma outra coisa. Mas na adolescência, ele viveu uma fase muito difícil, porque ele se sentia prejudicado, e era uma realidade, porque ele não tinha não era uma imagem física, ele não tinha uma imagem interna desse outro pai.
porque ele tinha 1 ano e 4 meses e ele não tinha essa lembrança. Sim. Então, a gente vê que isso foi muito pesado e a mãe dele me pediu ajuda e eu fui conversar com ele com essas coisas todas. E ele tinha uma ideia que tinham escondido coisas sobre o pai, né? Porque era um segredo, não que tivesse, na verdade, um segredo ali, né? Mas é porque para ele aquilo era secreto, porque ele não tinha nenhuma informação. E realmente eles não moravam aqui, eles tinham uma situação muito complexa e eles nem vieram ao velório, porque a mãe dele estava brigada com o pai e isso ela não quis nem se interessar. Mas essa é uma experiência interessante porque a gente vê como que o contexto pesa, né? E você está trazendo aí, eu tenho uma experiência muito interessante de um paciente, a questão do luto e da relação com a morte até é diferente, porque a mãe suicidou e ele tinha 9 anos de idade. E ele, nesse processo de negação, ele entrou num processo de muita raiva e a vida inteira, e isso é muito complicado para ele, porque, embora ele teme dizer que ele perdoou, ele, ele sente até hoje a dor do abandono, porque ele não lê, né, aquela questão como uma doença. Ele lê como se ela não gostasse dele e tivesse abandonado ele, né? Ele trabalhou muitos anos, ele já fazia terapia e ele continuou fazendo terapia, mas é um processo, né, interessante da gente lembrar e que é muito complicado. É, isso é interessante mesmo, né? Eu tô lembrando de outro caso que tô atendendo, terminei de atender agora, dentro do processo terapêutico, também de uma criança que perdeu o pai há 2 anos, dentro do contexto do Covid, e mais recentemente também perdeu a mãe pelo suicídio, né? E aí tinha toda essa questão também, né, da sensação, às vezes, de abandono, de perda, da não presença, né, dessa questão com a mãe, e também um luto relativamente recente do próprio pai, né? E era uma criança mais nova, menor, assim. Então, o que a gente foi, por exemplo, tem algumas estratégias que a gente pode usar, e estou fazendo esse link também com a história familiar que estava trazendo no anterior, assim, que são coisas importantes que podem nos ajudar a contar essa história, assim, junto com eles, né? A partir deles, assim, da experiência deles. Então, a gente pode trabalhar tipo, desde de colagem, né? Então, sei lá, é, pegar algumas, pegar algumas figuras, algumas fotos, né? E deixar eles colando ali, contando uma história, ou mesmo pegar, que a gente chama de foto-história, né? Pega a foto do parente que faleceu, ou do cliente querido, e a gente cola ali, e junto com a criança a gente vai escrevendo uma história a partir daquela foto, né? Através do próprio desenho, né? A gente vai pedindo para a criança contar através de um desenho uma história, ou a criança é muito mais nova, não consegue desenhar, ela pode ir contando e a gente vai fazendo um desenho, né? Trazendo aquela história. E a caixa de memória, né? Que é uma caixa que a gente vai construindo com as memórias daquele parente ou daquela figura importante para aquela criança, e que a gente que ela pode acessar nos momentos em que ela desejar entrar em contato com aquilo, né? Que fica uma caixa que fica ali fechada, ela escolhe a hora que ela quer lá abrir, a hora que ela quer ver, a hora que ela quer entrar em contato, né? E tudo isso vai minimizando também um pouco, junto com essa clareza que a gente mencionou antes, né? Sobre o processo de luto, de estar sempre informando de uma forma clara, objetiva, compatível com a idade, com a fase do desenvolvimento, é, mas deixando também esses momentos, né, que ela se conecta afetivamente
com essa figura, que faz parte, e ela precisa integrar, né, aquela figura na experiência de vida dela, assim, de uma forma geral, né? Então, tem algumas ferramentas que a gente pode ir usando assim nesse sentido e que acabam nos ajudando, né? Aí trabalhando isso com as crianças, né? Essas são algumas delas, mas a gente usa também o storytelling, que é ir contando história, o sandplay, que é montando os cenários, né? Eu lembro também agora você me falando dessa questão da raiva, né? Do abandono, às vezes, quando um parente, um querido morre, assim. E aí eu lembro de uma atividade que a gente estava fazendo com as crianças, a gente pegou vários bonequinhos ali, e aí a gente pediu para ele colocar os bonequinhos e a gente foi contando uma história, né? E aí ele pegava esses bonequinhos, assim, e ele construiu uma batalha, né? Era uma guerra ali com os bonequinhos, e ele jogava esses bonequinhos e brigava, e era uma luta ali com os bonequinhos para lá e para cá, e uma guerra intensa ali naquele sentido que ele estava contando a história. E na nossa visão, assim, olhando, né, com esse olhar mais psicodinâmico, isso traduzia a raiva interna dele, a expressão daquele sentimento que às vezes não era verbalizado pela pessoa que partiu, mas que estava sendo verbalizado ali através daquela dinâmica que estava acontecendo ali no lúdico, né, na história. E através da expressão desse sentimento, né, ou da manifestação desse sentimento, a gente conseguia aliviar a pressão desse sentimento interno e a gente ia aos poucos, ele ia dando aos poucos, outro contorno, para isso, e isso foi implicando de uma forma muito positiva na melhora do comportamento, na diminuição das dificuldades na escola, isso em séries, assim, é muito legal de ver, porque a gente vai vendo isso assim, quase que como você dá um remédio para dor de cabeça e melhorar, assim, né? Claro que nem todos os quadros são bonitos assim, mas a gente consegue ver essas mudanças assim importantes a partir dessas ferramentas que a gente vai usando para ajudar a criança aí na elaboração do luto. A gente tem que lembrar também, porque todas as vezes que a gente fala de luto, muita gente só lembra da questão da morte. Uhum. E às vezes esse luto é um outro nível de perda, um afastamento, né? Uma separação do casal, né? Um irmão que tinha um vínculo muito grande com essa criança, esse adolescente, e que vai embora por um outro lado do planeta, uma coisa complicada, e que é importante a gente entender que se isso não for trabalhado, ele pode apresentar uma sintomatologia muito semelhante à sintomatologia de um luto adoecido. E às vezes, né, a gente ouve das pessoas, mas a criança entende isso, para que ele vai fazer terapia? Ele é capaz de falar dessas coisas? Então, só para contribuir, para trazer uma experiência, Marcos, eu trabalhava num centro psicopedagógico, que hoje não existe mais, infelizmente, era uma instituição pública com atendimento a crianças especiais, essas questões todas, com uma excelência de qualidade. E eu tinha um grupo de ludoterapia com uma outra colega que era psicóloga. E por questões mesmo, né, que eu tive que fazer mudanças no meu trabalho, eu tive que sair do centro psicopedagógico e eu tive que dizer da minha partida para os meninos, né? Mas eu preparei de avisá-los antes, aquelas coisas, e na próxima sessão de ludo, eles escolheram, mais uma vez, eles eram crianças menores, e eles gostavam muito de fazer a interpretação
da história do Chapeuzinho Vermelho. E na história do Chapeuzinho Vermelho, normalmente eu era o caçador que salvava as coisas, né? E nesse dia, porque os meninos que preparavam, a gente só participava. Eles recontavam a história, fazia, escolhia quem ia ser quem, aquela coisa toda, né? E muito interessante, porque a criança que escolheu, eu realmente agora não lembro se foi uma das meninas ou dos meninos, eles eram 6 crianças que participavam do grupo. Na hora de distribuir os papéis, o meu papel era do lobo mau. E na história, o caçador foi embora e não veio salvar a vovó, sabe? Olha que legal. Então, a minha colega, ela pegou o trabalho naquele sentido e foi trabalhar com eles aquela dor, porque eles estavam expressando naquele momento o sentimento de perda, né? Sim. E a visão, eu não era mais o salvador. Eu era o lobo mau, né? Ruim, que estava indo embora, que não estava ali, né? Sim. E é muito interessante que a grande maioria dos meninos ou tinham pais que não estavam com eles eram criados por avós e pela mãe, ou pais ausentes e às vezes alcoólatras, com problemas muito sérios, né? E nesse momento, né, da minha ida, eu estava repetindo aquele papel de quem era ausente, de quem estava fazendo aquela coisa toda, né? É claro que depois eu acompanhei de longe, eles refizeram as coisas e conseguiram contar a história do Chapeuzinho Vermelho de outra maneira, de outro contexto. Mas para a gente ver que eles têm condições, eles apreendem e eles conseguem, num trabalho desse de projeção na história, né? O psicodrama, né, dentro do trabalho, ele que agora se chamam de contar história, né? Chamamos storytelling, contando história. Storytelling. Na época a gente usava as questões do psicodrama, as coisas todas, quando não era da luterapia. A gente às vezes associava as duas coisas, né? Porque às vezes, quando eles não queriam representar, eles colocavam os bichinhos, as coisas, cada um estava no lugar, e aí eles se inteiravam, não fazendo o teatro, né? Mas fazendo o teatro através da brincadeira. Mas eu acho que é importante perceber que esse luto não é só o luto da morte, e muita criança adoece, né, por essa separação que não é trabalhada, por essa perda de vínculo que acontece, por um irmão que vai embora, né, Com por uma certeza. mudança. Geralmente o que a gente vê é um não tocar no assunto, né, por medo, assim, né? Ah, não, então criança às vezes sentiu muito, né, sei lá, a ausência do irmão, a ausência de alguém, né, a viagem, aí de repente sentiu ali alguns dias, de repente, olha, não vamos ninguém mais falar nesse assunto, ninguém toca nesse assunto, para não piorar, né, ou não trazer ali. Mas não falar sobre isso é pior, né? Então, assim, o mais importante nos momentos certos, com afeto, com acolhimento, deixar que essa emoção e esse sentimento seja expresso, né? É porque o fato dele não ser expresso ou não vai mudar o fato dele existir, né? Então é melhor que a gente consiga falar sobre isso, trazer esses sentimentos vivenciados pela criança e que ela consiga manifestar isso através de uma linguagem clara, se ela já tiver idade para isso, ou através de outras formas de expressão, como a gente está mencionando aqui, do que esse sentimento ficar abafado, ficar internalizado,
e ele vai se manifestar de uma outra forma, né? Em geral, em forma de sintomas, em forma de alteração de comportamento, em forma de irritabilidade, em forma de alteração de aprendizagem na escola, né? De alguma forma, isso vai surgir. Então, é muito importante que a gente se habilite, né? Como pais, educadores e profissionais, para que a gente construa esses braços também de expressão emocional das crianças, com certeza. Mas a gente vê, né, que esse contexto fica muito mais difícil porque nós mesmos não damos conta de lidar muito com o tema, né? Sim, Estava vendo aqui, né? Muita gente passou aqui hoje, né? Semana passada a gente estava falando de suicídio, ele impacta, né? Primeiro, que também é notícia ruim, o mundo adora notícia ruim, infelizmente, as coisas ruins e as pessoas que permaneceram, né? E num tema como esse, muito pouca gente dá conta de permanecer o tempo todo, de participar o tempo todo, porque incomoda a gente, né? sim, E muitas vezes a gente adoece, muitas vezes a gente cria determinadas situações difíceis, porque a gente também não consegue lidar com esse luto. Então, a gente acha que coloca ele numa caixinha do esquecimento e que vai acontecer, que não vai voltar. Eu costumo dizer que conforme a coisa que você coloca na caixinha do esquecimento, é igual um bicho bravo que você põe numa jaula, ele vai bater toda hora nas paredes da caixinha e vai reverberar dentro de você, sim. dentro desse contexto, né? Isso é importante a gente refletir. Bom, eu acho que era isso, assim, um resumo, né? Tem muita coisa dentro dessa temática, tanto de experiência como de vivências, né? De teorias, né? Sobre essa questão do luto infantil. Mas eu acho que, em geral, é um pouco disso, assim. Quem quiser conhecer mais um pouco do trabalho lá do ambulatório, que é o ProAlu, da Unifesp, tem o site, né? Então, é proalu.unifesp.com.br, se eu não me engano. Mas se digitar ProAlu Unifesp no Google também consegue achar, e lá tem muito material, muita coisa do que a gente faz e do trabalho que vem desenvolvendo também com as crianças lá. Eu queria te agradecer, né? É um tema importante. Nós escolhemos esses dois temas por causa do Setembro Amarelo. Eu acho que é importante lembrar disso e viver luto diante do suicídio é um grande desafio para todo mundo. E nós precisamos compreender isso de uma maneira mais real, né? Nós precisamos aprender a lidar com a morte, que é muito interessante, né? Porque se a morte acaba tudo, nós deveríamos viver com ela tranquilo, porque todo mundo vai acabar tudo, né? E as pessoas não convivem bem nesse lugar. Sim, E as pessoas que dizem que a vida continua também não dão conta de lidar com a separação, né? Então, as crenças nossas, na grande maioria das vezes, a gente não dá conta desse processo, né? Mesmo com doença crônica, como você está falando. Muitas sim, vezes a gente não consegue se preparar. Eu vi há poucos dias uma fala da Ana Beatriz e ela falava, né, que na experiência dela, as poucas pessoas que ela conseguiu ver, conseguir trabalhar para lidar com a morte de pacientes, pessoas da vida delas que estavam morrendo, né, num processo crônico de uma doença prolongada, que as poucas experiências que ela teve positivas nesse sentido, que foram com pessoas que eram kardecistas e tinham essa visão, né? É claro que a gente sabe que tem pessoas mesmo tendo uma crença espírita não conseguem lidar com isso de uma maneira tão tranquila quanto se esperava.
né? Não é que não seja triste, que é diferente. Pode ser triste, mas que seja tranquilo, né? Porque o troço desesperador, cheio de grito, de blasfêmia, de não aceitação, isso, além de não resolver nada, dificulta muito mais a situação da pessoa. Então, era isso. Eu queria te agradecer por nos ajudar aí a falar um pouco do Setembro Amarelo, de coisas que eu acho que é importante. Agradecer as pessoas que nos acompanharam. Eu vou deixar essa live no Instagram, depois ela vai para o YouTube, mas ela vai ficar por enquanto no Instagram, porque quando a gente faz uma live com alguém, não tem jeito da gente gravar direto para ir mais fácil para o YouTube. E ela vai posteriormente ser editada e colocada lá. Muito obrigado, meu querido. Beijão, saudades. Estou esperando aí outubro para a gente se rever pessoalmente aqui em Belo Horizonte. Eu te agradeço Tá? aí pela oportunidade da gente estar falando sobre isso, né? Deixar meu agradecimento aqui, que eu vi aqui também meus colegas de residência que estão lá lutando dia a dia nessa empreitada aí comigo, entrando por aqui, que fazem parte desse ambulatório também com a gente, tem aprendido junto, e as trocas que a gente tem uns com os outros também, né? Eu vi o Rodrigo aqui, o Yuri, a doutora Gabriela, o doutor João Paulo, que são meus colegas aí do dia a dia, que também estão lá com a gente aí nesse trabalho de aprender, estudar e aprender um pouquinho mais sobre a questão do luto infantil. Então, deixar meu agradecimento para eles aqui também. E a você, em principal, né, pelo carinho que a gente tem e pela oportunidade de falar sobre isso. Né? E aqueles, então, que quiserem indicar, vai ficar no Instagram e posteriormente vai para o meu canal. Quem não conhece o meu canal, Dr. Roberto Lúcio, que é um canal de saúde mental e espiritualidade, onde eu tenho dezenas e dezenas de lives, de entrevistas, de palestras, de seminários, falando sobre saúde e espiritualidade. Um beijo para você, Tchau. querido, um beijo para todo mundo e para o pessoal até terça-feira, nos nossos encontros de toda semana, às 20 horas, pelo Instagram. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Beijo. Beijo.